Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. Ainda, né, falando sobre fisiologia vegetal. E agora sobre condução de seiva bruta, certo? Então, ó, primeiro vamos, né, analisar aí o vegetal de um modo um pouco mais geral, tá? Por quê? Quando a gente fala em condução de seiva, estamos falando dos vasos, né, desse transporte de seiva dentro do vegetal, né? Lembra que os vegetais que apresentam vasos condutores de seiva começa lá em pteridófitas, né? Pteridófitas, depois gimnospermas e depois angiospermas. Então, a gente está falando das traqueófitas, certo? Não são todos os vegetais. Lembra lá do primeiro grupo, briófita, não tem vasos condutores de seiva. Então, aqui, só as traqueófitas. E quais são esses vasos condutores, né? Então, nós temos xilema e floema, certo? Então, a aula de hoje é sobre seiva bruta, é sobre o xilema, tá bom? Mas para dar esse apanhado geral, então, xilema conduz seiva bruta, que é a seiva inorgânica, e o floema conduz seiva elaborada, que é a seiva produzida por meio da fotossíntese, distribuída aí para todas as partes vegetais, inclusive para aquela que não faz fotossíntese, precisa receber nutrição, tá? Então, como que isso é encontrado dentro de um vegetal? Temos aí a representação aí de um tronco, né? E fazendo-se um corte e analisando aí a localização desses vasos condutores, nós temos o floema do lado de fora, tá? Você pega aí mesmo essa letrinha F, tá bom? Para você conseguir memorizar, porque o floema fica do lado de fora e o xilema fica mais internamente, tá bom? Então, olha aí, no tronco de uma árvore, a disposição dos componentes do xilema e do floema assemelha-se às de cilindros superpostos, do centro à periferia. O floema possui localização periférica, certo? Internamente à casca. E o xilema está mais interno mesmo, certo? Então, floema do lado de fora, xilema do lado de dentro, ok? Mas aí nós vamos falar hoje só do xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, certo? Mas aí, para provar, né, que realmente o floema é por fora e o xilema por dentro, tem um procedimento, né, que foi feito, né, inicialmente aí por Malpighi e ficou reconhecido aí nessa essa atividade aí como anel de Malpighi, onde por meio dessa retirada, né, desse anel completo, dessa casca desse tronco da árvore, essa planta morre, né? Esse vegetal ele vem a morrer, retirando-se essa casca, né? Aí você se pergunta, caramba, só por causa da casca? Claro, na casca, né, nessa parte mais periférica, está o floema. E ele traz a nutrição orgânica, lembra da fotossíntese? Vem para as raízes. Uma vez que a raiz parou de receber nutrição, claro que o vegetal inteiro vai morrer, né? Porque aí vão parar todas as funções do vegetal, porque ele vai parar de receber a nutrição inorgânica e pronto, o vegetal inteiro vem a morrer, certo? Então vamos lá, vamos agora para o xilema. Xilema, vaso condutor, né, de seiva bruta. Seiva bruta a gente também fala de seiva inorgânica, tá? Por quê? Porque é constituído por água e sais minerais, certo? Constituição inorgânica. O xilema a gente também chama de lenho, tá bom? Sistema lenhoso aí, tá bom? Tecido lenhoso. Então, esse tecido, ele é constituído por dois tipos básicos de células, tá? Traqueídeos e elementos de vaso. Preciso saber, nossa, com certeza, que são formados, esse xilema ele é formado por células mortas, tá bom? Por isso que muitas vezes a gente também fala que o xilema, além de fazer o transporte dessa seiva bruta, ele é responsável por sustentação, tá bom? Então ele tem uma função adicional aí também, né? Por isso que os vegetais que são que são constituídos, né, por esses vasos também são maiores, né, porque tem além desse transporte mais eficiente, tem
essa sustentação. Agora, por que essas células são mortas? Porque elas são constituídas aí por lignina. A lignina, ela vai sendo formada pelo vegetal e aí vem, como que se diz, bloqueando a passagem de nutrientes para essa célula e ela acaba morrendo. E aí fica a função de transporte e a função de sustentação ali, ok? Então, as traqueídeas, você percebe aí pelas imagens, né, que elas, junto com os vasos, elementos de vaso, eles têm algumas diferenças, certo? Então, ó, os traqueídeos, eles são células finas, tá? E são células pequenas. E elas apresentam pontuações, certo? Olha aí no esqueminha, ela apresenta pontuação. O que são essas pontuações? São orifícios que permitem a passagem de seiva tanto no sentido longitudinal quanto no sentido lateral, tá? Porém, essa célula traqueide, é interessante você observar que ela é uma célula bem primitiva, tá? Porque ela aparece desde o grupo das pteridófitas. Lembra? Pteridófita, o primeiro grupo a apresentar vasos condutores de seiva e todos eles apresentam traqueídeos, certo? Então, é uma célula bem primitiva. Começa a aparecer lá nas pteridófitas e segue mais para frente. Já os elementos de vaso, certo? São células menores ainda que as traqueídeas, tá bom? Também tem pontuações laterais, certo? Porém, elas são células que não têm divisórias, tá bom? E aí a seiva ela, ela, ela passa tranquilamente, né? E aí nós vamos ter, então, como se diz? Um empilhamento contínuo, né, dessas células, em que esse transporte longitudinal ele fica muito mais facilitado, tá bom? E aí uma característica desse elemento de vaso é que ele é uma célula que aparece nas angiospermas, tá? Nas angiospermas, então, pteridófitas, gimnospermas não apresentam esse tipo de célula, ok? Bom, trajeto e condução da seiva bruta, né? Seiva inorgânica, lembra lá, água e sais minerais. Qual o trajeto dela no vegetal? Lembra que quando a gente estudou sobre raiz, a raiz ela tem uma região denominada aí região pilífera, né? Onde ela vai apresentar esses pelos absorventes, que é onde tem-se a preferência, né? Da absorção de água por meio desses pelos absorventes. Então, aí em cima você tem um esquema, né, desse trajeto da água, dos sais minerais, até atingir o xilema. Então, nesse esqueminha, você tem uma ampliação da raiz, certo? Uma ampliação da raiz, mostrando qual o trajeto da água até atingir esse vaso xilema, tá bom? Então, você tem aí pelo absorvente, certo? Depois vai passar para a epiderme, ok? Passa para o córtex, que é o parênquima, células de preenchimento, passa por endoderme, e na endoderme tem umas estruturas chamadas estrias de Caspari, passa por periciclo, que já está aí formando essa disposição aí dos vasos do xilema e vasos do floema até atingir o xilema que é mais interno, tá bom? Agora, até chegar ao xilema, certo? Até atingir o xilema, você percebe aí que tem duas vias, né, dessa água aí passando por todo esse córtex do vegetal aí da raiz. Tem a via apoplástica e a via simplástica. Qual a diferença entre os dois? Observa com atenção no esquema que vai ficar bem simples você compreender isso. A via apoplástica, a água e os sais minerais vai passando entre as células, tá? Essas células, elas estão dispostas, não tão coladinhas umas, né, às outras. Então, a água e os sais minerais vai passando por esse espaço intercelular, entre as células, até chegar ao xilema. A via simplástica,
a água e os sais minerais já vão passando por dentro das células. Então, vai tendo processo aí de difusão e de osmose, célula a célula, até chegar ao xilema. Só que quando chega nas estrias de Caspari, tá bom? Que é ali na endoderme, passa sempre pelo meio interno das células, tá bom? As estrias de Caspari, elas vão unir tão bem essas células da endoderme, que vai obrigar água e sais minerais a seguirem a partir daí por um único caminho, que é via intracelular, tá bom? Mas até chegar nesse endoderme, né, nessa estrutura aí, onde tem essas estrias de Caspari que une essas células, a água e sais minerais vão ter duas opções, ou entre as células ou dentro, ok? Esse é o trajeto até chegar ao xilema. Chegou no xilema? Pronto, agora é só subir. Mas só subir, né? Parece uma coisa simples, mas nós vamos ver que tem algumas coisas assim que demoraram, né, para ser compreendidas de como assim só subir, né? Nós temos plantas aí de 100 metros de altura, como que só sobe? Então, tem alguns mecanismos envolvidos, certo? E vai subir em direção aonde? As folhas, certo? Então, você tem aí a absorção, certo, dessa água pelas raízes, né? Então, tem aí, ó, a água penetra na raiz e passa para o xilema, pelo esquema que foi visto anteriormente, certo? A água, então, agora se move da raiz para o caule, ok? 3. A água penetra no xilema das nervuras e passa para o mesófilo. Como assim? Essas nervuras são aquelas nervuras que a gente visualiza nas folhas, tá? E essas nervuras são vasos condutores de seiva, né? E do mesófilo, água e glicose atingem o floema. Lembra, o floema é o que vai transportar substâncias aí provenientes da fotossíntese, tá? E aí o floema vai levar a seiva elaborada, produzida aí pela fotossíntese, para o caule, para as raízes. Então, a água ela precisa subir em direção às folhas para que a fotossíntese possa ocorrer. Primeiro, lembra lá dos ingredientes, né? Dos produtos não, dos reagentes necessários, né, para que a fotossíntese ocorra, água é indispensável. Então, a planta tem que absorver lá da raiz, levar para as folhas, para que as folhas possam fazer fotossíntese. E para que a planta consiga distribuir essa glicose, precisa de água também para descer pelo floema. Porque a gente fala assim da seiva elaborada, que são resultados aí da fotossíntese, mas a glicose, esses carboidratos não vão descer sozinhos. Eles precisam da água que subiu para realmente direcionar essa glicose produzida para as demais partes do vegetal, tá bom? Então, a seiva inorgânica, ela está envolvida aí na fotossíntese. A seiva inorgânica, claro, a água está envolvida na transpiração, certo? E nesse transporte de glicose, que faz parte da seiva elaborada. Então, água indispensável para a sobrevivência do vegetal, certo? Então, vamos ver quais são os mecanismos, né, de ascensão dessa seiva orgânica. Então, como que essa água consegue subir, né? Como que o vegetal consegue puxar essa água. E o interessante é que não tem barulho, né? A gente não percebe, o vegetal tá ali quieto, parado, e a água subindo tão eficientemente a alturas tão, né, absurdas, né? Pega aí uma sequoia com 110 metros. A água está subindo tranquilamente, o vegetal está se nutrindo perfeitamente. Então, um conteúdo assim que por muitos e muitos anos gerou muita curiosidade, muitas teorias, mas enfim, nós temos esses três mecanismos, né, que estão envolvidos, esses três fatores, tá bom? Então, nós temos aí capilaridade, pressão positiva da raiz, e a sucção exercida pelas folhas, tá? Onde nós temos o quê? A capilaridade é propriedade da água, né? Nós temos aí que os vasos do xilema, eles são delgados, né? Então, esse diâmetro
do capilar aí, do xilema, favorece isso, tá bom? E esse fenômeno da capilaridade, ele consegue fazer com que essa água suba, certo? Porém, é um mecanismo que eu coloquei aí como um processo auxiliar do transporte de seiva, porque ele não é a resposta, certo? A água sobe por capilaridade. Tudo bem, a água sobe por capilaridade, mas não tem capacidade, a capilaridade ela não tem força suficiente para fazer subir grandes altitudes, né? Então, ele auxilia sim a ascensão da seiva inorgânica, porém ele não é o fator que resolve todos os problemas, tá bom? Essa colocada aí, né, força de atração entre as moléculas de água e as paredes do vaso, mas não é o suficiente, principalmente para vencer a força da gravidade, né? Mas contribui demais, a capilaridade contribui demais para essa ascensão, certo? Tem também a pressão positiva da raiz, onde é o quê? A intensa absorção de água e de sais pelas raízes que promove aí uma propulsão, certo? Onde tem um experimento aí na frente, eu vou colocar para vocês, que mostra que isso é possível, isso acontece, isso é real, mas funciona apenas em plantas que são baixas. A gente coloca aí plantas de 1 metro, 1,5 metros, ela consegue pela pressão positiva da raiz. Mas mais que isso, a pressão positiva da raiz sozinha não é o suficiente, tá? Agora, a sucção exercida pelas folhas, né, motivada aí pela transpiração e fotossíntese, é realmente o que vai retirar, né, vai forçar essa água a subir. A folha, ela vai exercer aí uma força de sucção, certo? Que é o que vai realmente promover essa subida da seiva bruta, tá? Então, vamos detalhar bem essa questão da sucção, porque é a teoria mais correta, mais aceita, que consegue explicar realmente como que essa água consegue subir com tanta eficiência, né, em vegetais tão altos, tão extensos, tá bom? Mas claro, pressão positiva da raiz, lembra, funciona em algumas plantas, colabora, e a capilaridade, que é essa propriedade que a própria água tem de uma molécula se atrair a outra, né? E subir, porque o vaso condutor aí, ele é estreitinho, ele colabora também, tá? Mas a teoria da sucção, exercida pelas folhas, explica muito melhor como que essa água consegue chegar, tá? Então vamos lá, ó. Aqui você tem essa questão da teoria da sucção da copa, onde a concentração nas células da raiz é crescente, certo? A concentração da seiva bruta no xilema é maior que as células da raiz. Como assim? Lá na raiz, quando eu mostrei para vocês aquele desenho lá, que a água entra ou por via apoplástica ou por via simplástica, primeiro vão entrar sais minerais, tá? Primeiro vão entrar sais minerais. E aí esses sais minerais, eles vão mudar a composição dessas células internas ali, e lembra, vai ficar o quê? Hiper concentrada, né? E aí o que vai acontecer? Vai entrar água por osmose, certo? E aí começa então essa pressão positiva da raiz a atuar, impulsionando essa água para frente, para cima, certo? Aí a coesão, né, que existe entre as moléculas de água, né, que mantém essas moléculas unidas umas às outras, vai começar a subir, né, com o próprio peso aí da coluna líquida no interior desse vaso. As paredes do xilema, né, eles vão atrair as moléculas de água, certo? Então a gente fala aí da adesão e coesão entre essas moléculas, que são esses fatores fundamentais para que essa água comece a subir, tá? Mas aí o que acontece? Lembra que lá na folha, tá vendo aí no esquema? A folha está perdendo água tá perdendo água através do processo de transpiração. E lembra das estruturas, né? A gente tem os estômatos aí na epiderme foliar. Então,
tem água no solo, tem água aí no ambiente, né, na atmosfera, ótimo, está ocorrendo transpiração. Então, conforme começa a sair água por transpiração, essa água que está saindo, ela na verdade está puxando outra molécula. Então, adesão e coesão. Uma molécula está presa à outra. E quando uma sai, ela meio que puxa, toda essa coluna de água está sendo absorvida lá embaixo, né? E isso vai fazendo com aderidas, né, a essa parede do xilema, que favorece essa subida, porque essa coluna de água é contínua, certo? Sai água por transpiração e isso promove essa movimentação dessa água dentro do xilema, tá bom? E aí a absorção sendo impulsionada lá na raiz. A pressão positiva da raiz, que eu falei para vocês, existe, tá? Colabora, mas é suficiente apenas para subir aí pequenas alturas, né? E esse experimento, ele mostra justamente que essa pressão existe, tá? Se você de repente pegar uma planta, né, e fizer um corte, né, desse caule aí, muito próximo ao solo também, né? Você vai começar a perceber que vai sair água, tá? Por esse caule, provando que essa saída dessas gotas de água pelo caule promovem essa coluna de água se movimentar, tá bom? Então, aqui, olha só, a gente tem esse resuminho, né, desse trajeto de como que essa água consegue ser transportada no interior do vegetal, né? Então, você tem aí, ó, primeiro, o processo da absorção, que é feito na raiz, certo? Através dos pelos absorventes. E aí fica a observação, né? A água entra por osmose, certo? E os sais minerais, eles entram por difusão, né? Ou por transporte ativo, tá? Mas aí você fala assim, transporte ativo, lembra, existe gasto de energia. Caramba, a planta vai gastar energia para poder fazer subir a água? Vai e é vantajoso. Por quê? Lembra, ela vai mudar a constituição interna da célula, gastando energia, né? Fazendo entrar aí sais minerais ou íons, né? Vai entrar aí, vai gastar energia? Vai, mas em contraposição, a água vai imediatamente começar a entrar por osmose. É um mecanismo válido, né? Gasta-se energia para que outro mecanismo seja impulsionado, né? Isso favorece, claro, essas plantas que são tão altas, que necessitam de tanta nutrição, tá bom? E aí, a adesão e coesão, certo? Moléculas de água estão em coesão, certo? Além de se aderir às paredes do vaso do xilema. Então, adesão e coesão. Bolhas de ar bloqueiam a passagem da seiva, certo? Então, vai impulsionando essa água para cima. E aí, claro, o processo de transpiração, tá? O processo da fotossíntese lá nas folhas, que é o que vai promover essa subida, vai puxar essa coluna de água, certo? E aí lembra dos estômatos, que são as estruturas, né? Que são as válvulas, né? Que regulam a quantidade de água que pode ser perdida. E o estômago fechado, esse processo vai dar uma paradinha, né? Vai continuar a subir água? Vai, porque a planta precisa realizar fotossíntese, né? Mas se for no período escuro, né? A gente sabe lá que a planta vai estar respirando, mas ela não vai estar realizando fotossíntese, tudo vai ser controlado aí por essa estrutura estomática, certo? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.